Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minha irmã. Bom dia a todos que estão aí conosco. Que Deus te abençoe. E vamos aí subir mais um degrau. Hoje, o estudo de hoje é a restauração da verdade. Quando que a verdade começa a ser restaurada com maior intensidade na terra? Quando que o sábado, santo sábado do Senhor, que o próprio Jesus falou, eu até do sábado sou o Senhor, por isso que o sábado é santo, é um dia separado por Deus, a passarmos com mais intensidade com Deus. Quando que essas verdades, elas começam a ser guardadas na terra com maior intensidade, de maneira mais significativa? Ora, quando Jesus termina a intercessão dele no lugar santo do santuário celestial e passa para o Santíssimo. Que data que o Senhor Jesus passa do Santo para o Santíssimo? Em 22 de outubro de 1844. Exatamente na data do encerramento da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Tá ok? É difícil de entender esse estudo? Esse estudo não é muito fácil. A pessoa precisa, às vezes, pegar o original, estudar, esmiuçar o capítulo 8 de Daniel, para entender a existência do juiz investigativo. Quantas igrejas no mundo creem no juiz investigativo? Que eu saiba, até o momento, uma única igreja no mundo acredita no juiz investigativo, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, não cabe a mim dizer se a Igreja Adventista está certa ou não. Cabe a mim examinar as Escrituras e averiguar os fatos, como fizeram os merianos, não é? Lá quando começou o Pentecostes e tudo, os bereanos. O que eles faziam? Eles não julgavam nada como sendo certo ou errado. Eles iam nas Escrituras examinar se aquilo procedia ou não de Deus, procedia realmente de um profeta, não rabino. Rabino não é mestre. Os próprios judeus sabem que rabino hoje em dia significa um doutor da lei, porque mestre é só um, o Senhor Jesus. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa história. Ah, fulano de tal é doutor em teologia. É pós-doutorado em teologia, acima de doutor, né? Pós-doutorado é acima de doutor. Quer dizer, doutorado em teologia e pós-doutorado em teologia é o equivalente a um doutor da lei, tá certo? É uma pessoa que teve aí a oportunidade de estudar o Talmud, é uma pessoa que estudou a Bíblia de ponta a ponta, é uma pessoa que dedicou a vida no estudo das Sagradas Escrituras. Só que tem um detalhe, irmãos. Estudar muito é tecnicismo. Nós não podemos deixar o tecnicismo prevalecer sobre a fé, devoção e o amor. Às vezes uma pessoa que não tem... Eu tenho curso de teologia, né? Eu fiz 2 anos de teologia, gosto muito. Mas às vezes uma pessoa que não tem curso nenhum de teologia sabe a Bíblia muito mais profundamente, às vezes prega até na igreja de forma muito mais significativa do que um pastor. Eu já cansei de ver isso. E já cansei de ver também muitos pastores excepcionais, excelentes, que passam mensagens profundas para a igreja, que pregam muito bem, tá certo? Mas o fato de uma pessoa ser pastor não significa que ela tem o dom da pregação. Eu já tive a oportunidade de conhecer pastores que a esposa pregava muito mais do que o próprio pastor. Você acredita num negócio desse? Acontece, isso é dom que a pessoa busca com Deus. É o que eu te falei, não pode deixar prevalecer o tecnicismo do estudo teológico, prevalecer sobre a fé, a esperança, o amor, a devoção, o jejum, a oração, uma vida de oração.
uma vida dedicada à oração, orar constantemente. Essas coisas vão deixando a pessoa mais espiritual, consequentemente com mensagens mais profundas. Tá certo? Então vamos lá. A restauração da verdade. Quando que a verdade começa a ser pregada na terra com maior intensidade, de maneira mais significativa? Vamos ver? Vamos lá então. Lembra da data, né? 22 de outubro de 1844 é a data também do Yom Kippur, da purificação do santuário terrestre. Tá certo? Que era só feita pelo sumo sacerdote, não podia ser feita pelo sacerdote, somente o sumo sacerdote. E ele entrava ali também para purificar o Santíssimo. Entrava ali uma vez por ano, somente no dia do Yom Kippur, que era o dia do perdão. O único dia do ano, que era o dia do perdão. Ah, mas e os demais dias? Não, os demais dias não. Os demais dias era uma transferência de pecado. Eu transferia o meu pecado para o animal. Esse animal era sacrificado, o sangue dele passava nas 4 pontas do altar e transferia o pecado do animal para o santuário. Por isso que tinha que fazer essa purificação. Nós vamos entender melhor quando a gente fizer o estudo do santuário. Tá bom? Então vamos lá. Vamos para a nossa oração, tá ok? Forte abraço. Maravilhoso eterno Deus, agora precisamos clamar pelo Espírito de amor, pelo Espírito Santo, esse Deus maravilhoso que irradia luz muito além do infinito, muito além de toda a criação de Deus. Uma luz ilimitada, inexplicável. Pedimos agora que o Senhor nos dê uma porção dobrada do Espírito Santo a todos nós, a todos os ouvintes, a todas as famílias aqui representadas, a estudar uma verdade maravilhosa. Escreva sobre as tábuas do nosso coração essa verdade preciosa e possamos vivê-la com intensidade, com amor, lealdade, fidelidade e adoração ao Senhor Jesus. Adoração ao nosso Deus. E que Adonai Yoshua HaMashiach seja o nosso Rei eterno, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Vamos lá então. Vamos ficar basicamente no livro de Daniel 8. Irmãos, sem brincadeira nenhuma. É um dos capítulos mais, não digo assim, mais difíceis. Além de ser difícil, exige extremo cuidado com o que foi escrito no original. No original. Tá bom? No original. Vamos lá então, Daniel 8. Vamos abrir nossas Bíblias em Daniel 8. Logo depois de Ezequiel. Lá em Daniel 8, nós temos algumas peculiaridades que o tradutor bíblico escreveu por entendimento próprio. Fala-se em sacrifício diário, mas no original não existe a palavra sacrifício, existe só o diário. Então, o profeta estava se referindo ao santuário celestial e não ao santuário terrestre, porque no santuário celestial não existe sacrifício. A intercessão é feita mediante o sangue expiatório do Senhor Jesus. Mas o sacrifício já foi há muito tempo aqui na terra, na cruz do Calvário. Então, existem detalhes que nós precisamos conhecer. Vamos lá. Nós estamos então em Daniel 8, vamos ler de 1 a 9. Olha só. A visão sobre um carneiro e um bode. Vamos lá. No ano 3º do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera a princípio. Ele está falando da visão de Daniel 2 e Daniel 7, depois daquela. Daquela que ele fala é Daniel 2. Por quê? Porque Daniel 2 é a visão geral. Daniel 7 é a visão extremamente detalhada. E Daniel 8 dá um enfoque especial no carneiro e no bode. Tá bom? Vamos lá. Daquela que eu tivera a princípio. Verso 2. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Por incrível que pareça, a arqueologia comprova que Daniel, nesta época, realmente estava lá. Olha só como são as coisas.
Verso 3. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Espera aí. Tem 2 chifres. Um mais alto que o outro. Só que o chifre mais alto subiu por último. Isso significa o quê? Que quando houve a união do reino Medo-Persa, a Média era mais desenvolvida que a Pérsia. Só que a Pérsia começou a se desenvolver rapidamente e ficou um chifre mais alto, sendo a Pérsia o chifre mais alto e a Média o chifre mais baixo. Tá ok? Nós vamos ver isso direitinho. A própria Bíblia vai nos contar isso. Já contou aqui. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Ou seja, já deu para perceber que é um reino, certo? Um reinado Medo-Persa. Lembra? Símbolos proféticos. Tem que fazer aquele estudo lá. Animal simboliza um reino ou um rei. Tá ok? Então vamos lá. Vamos lá. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente. Vinha do ocidente. Sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Um chifre notável. Notável por quê? Porque era um chifre grande. Olha só. Esse chifre grande do bode é Alexandre o Grande. O bode sem tocar o chão. Como assim sem tocar o chão? Isso simboliza a extrema rapidez das conquistas de Alexandre o Grande. E muitas vezes o exército de Alexandre o Grande não tinha nem a 10ª parte de soldados que o inimigo. Mas ele pegava o inimigo de surpresa, sem tempo de reação. Tamanha a sua rapidez e agilidade. Incrível, né? Mas vamos lá. Verso 6. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres. Esse quebrar os 2 chifres do carneiro significa que o rei Dário da Média morreu. E o rei Ciro da Pérsia morreu. Quando quebra o chifre, indica que o rei deste reino, que é o animal, morreu. Tá ok? Viu chegar perto do carneiro e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do seu poder. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Ou seja, o que é esses 4 chifres aqui que está falando? São os 4 generais de Alexandre o Grande: Cassandro, Licímaco, Seleuco e Ptolomeu. Depois ficam só 3. E depois dá origem às 10 nações, às 10 tribos bárbaras, tá? Olha só. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, Roma Papal. Olha o nascimento de Roma Papal onde é. Só que ninguém percebia que era Roma Papal, porque estava na sua fase embrionária, não fazia nada, estava ali escondida, oculta. E olha só, de um dos chifres, ou seja, dos 4 chifres, saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Qual foi o único general de Alexandre o Grande que pegou essa faixa de tudo que está sendo comentado aqui? Seleuco. O Império Seleucista. Tá? Foi Seleuco.
Tá ok? Só para você saber que Roma Papal nasce antes do Império Romano, mas sem deixar vestígios. Está na sua forma embrionária. Quando chega o Império Romano, aí sim. Aí ela deixa a sua fase embrionária, deixa a sua fase oculta e começa a crescer junto com o Império Romano. E quando o Império Romano cai, Roma pagã cai, em 476 d.C., quem que dá continuidade a esse império? Roma Papal. Tá ok? Então vamos lá. Lemos aí até o 8, onde ele queria. Tá certo? Lemos o 9 também para você identificar como nasce Roma Papal. Tá ok? Agora, olha só. Ele falou de um carneiro com 2 chifres. Você já sabe que o carneiro com 2 chifres é o reinado Medo-Persa. O bode é a Grécia e o chifre grande é Alexandre o Grande, que morre aos 32 anos por uma congestão, porque ele era muito comilão e beberrão. Aí ele comeu tanto, bebeu tanto, que deu uma congestão e ele morre aos 32 anos. Quebra o chifre grande, que foi citado aqui. E nasce esses 4 outros chifres. Tá certo? Que lá em Daniel 7 é representado pelo leopardo, lembra? De 4 cabeças. Bom, olha só. Um chifre grande, o chifre grande é quebrado. 4 chifres no lugar. Nascem ali, 4 chifres no lugar. Que são os 4 generais de Alexandre o Grande, tá certo? Cassandro, Licímaco, Seleuco e Ptolomeu. Você viu também que Roma Papal nasce durante o transcorrer do Império de Seleuco, Seleucista. Tá ok? Vamos lá. O que queria Daniel entender? Daniel 8,15. Vamos lá. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem. Vamos ver, como aparência de homem. Ou seja, isso no significado da visão. Qual é o significado da visão? O próprio profeta teve a explicação. Olha lá, Daniel 8, verso 20, diz assim: aquele carneiro com os 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Os 2 chifres, rei da Média e da Pérsia. Só que aquele detalhe, esse é a Média e esse é a Pérsia. O que acontece? Aqui é Dário, rei da Média, e aqui é Ciro, rei da Pérsia. A Pérsia começou a se desenvolver tão rápido que passou o chifre da Média e ficou sendo o chifre mais alto, que a gente leu lá no princípio, tá ok? Bom, agora vamos ler o verso 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Quem foi o primeiro rei do Império da Grécia? Alexandre o Grande. Tá certo? Só notando que, só lembrando, não é? Que Babilônia foi de 605 a 539 a.C., o reinado Medo-Persa de 539 a 331 a.C. e a Grécia de 331 a 168 a.C. Tá ok? Vamos lá. Daniel 8, verso 22. O tecido quebrado, ou seja, o chifre grande, que Alexandre o Grande quebrou, ele morreu aos 32 anos por congestão. Ao ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele. 4 o quê? Estamos falando de chifre. O sujeito em questão é chifre. Levantando-se 4 em lugar dele. Significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual a que ele tinha. Lógico, se o reino foi dividido em 4, com 4 chifres, não é? Que é Cassandro, Licímaco, Seleuco e Ptolomeu, lógico que a força econômica, a força política
a força também do exército desse reinado se divide, fica enfraquecido. Isso é normal. Agora uma nota explicativa. Alexandre morreu em 323 a.C. Seus 4 generais Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu dividiram o reino entre si, dos quais surgiu Roma, Grécia, Síria e Egito. Olha que interessante. Tá? Impressionante, né? Agora Daniel 8:23. Vamos ler o verso 23. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Isso aqui você não pode esquecer. Então, vamos lá. Quando acabasse esses generais de Alexandre o Grande, tomado por um outro reino, o que ia acontecer? Iria levantar-se um rei de catadura. O que é catadura? Um rei com a cara feia. Sabe aquela semblante sempre da pessoa fechada, de mal com a vida, nervoso? Então, um rei catadura, que expressa ser feroz pelo rosto. Catadura. E especialista em intrigas. Ou seja, especialista em colocar um reino contra o outro, por meio de mentiras, intrigas. Esse rei é especialista em intrigas. Quem seria ele? É esse mesmo que você pensou aí, meu irmão. Roma Papal. Tá? Por isso que Roma Papal é o maior centro de informação do planeta. Hoje. Já há muito tempo. Na realidade não é hoje não. É há muito tempo. Um tempo considerável. Tá? Eu posso, não sei desde quando que é a maior fonte de informação do planeta. Mas eu posso te dar um parâmetro com certeza. Antes da morte de John Kennedy, Roma Papal já era o maior centro de informação do planeta. Tá bom? Posso te dar um parâmetro de tempo. Tá? Que eu não sou especialista em geopolítica, mas um pouquinho a gente tem que conhecer de geopolítica para entender as profecias de uma forma mais significativa. Tá? Então, olha lá. Mas no fim do seu reinado, ou seja, no fim do reinado dos generais, dos 4 generais de Alexandre o Grande, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei feroz, catadura e especialista em intrigas. É ele mesmo, Roma Papal. Tá? A Bíblia não identifica esse rei pelo nome, mas diz o que ele haveria de fazer. Então, pelos feitos desse rei, eu identifico sem sombra de dúvidas que é Roma Papal. Vamos ver? Vamos lá. O que haveria de fazer esse rei? Daniel 8, 10 e 24. Vamos lá. Cresceu até atingir o exército dos céus. A alguns do exército das estrelas lançou por terra e as pisou. Exército dos céus. Ora, exército dos céus é o povo de Deus que propaga a verdade aqui nessa terra. E as pisou? Sim, as pisou. Com a Inquisição. Lembra? Com a perseguição aos cristãos. Aos filhos de Deus. Olha o verso 24. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições. Prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Quem pode ser? Roma Papal. Pronto. Daniel 8, 11. Vamos ao 11. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Quem é o príncipe do exército? Senhor Jesus. Quer dizer, quis assumir a função dele aqui na terra. Perdoar pecados. Certo? Padre falar para você, pode ir, meu filho. Reza não sei quantos isso, não sei quantos aquilo, e o teu pecado será perdoado. Desde quando o homem tem autoridade para perdoar pecado? Olha lá, vamos lá, verso 11 e 25, vamos lá. Verso 11. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do céu. Dele tirou o sacrifício diário. Negativo. Dele tirou o diário. E o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Opa, então peraí.
este se rebela contra Deus e o seu exército, que é o povo santo. Esse povo é santo? Não, está em caminho de santificação. Hebreus fala que sem a santificação ninguém herdará o reino. Como que é essa santificação? Ora, aquilo que eu fico sabendo que não devo mais comer, não como mais. Aquilo que eu fazia, que era pecado, eu não sabia que era pecado, não faço mais. Pulava carnaval, não sabia nem de onde vinha o carnaval. O primeiro carnaval do mundo foi no Egito. O Egito é símbolo do pecado. Tá certo? Festa lá, todo mundo pulando e não para de pular. Pessoas vestidas de forma seminua. Então, lógico que isso não provém de Deus. Agora estou sabendo que isso não provém de Deus, não faço mais. Ou seja, você vai deixando das coisas do mundo e se atrelando mais às coisas de Deus. Isso é santificação. Então, qual a consequência disso? Diminui a quantidade de pecados e a gravidade dos pecados vão diminuindo. Tá certo? Vou ler de novo para você. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do céu. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército, ou seja, o Senhor Jesus. Dele tirou o diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Ou seja, está falando do santuário celestial. Verso 25. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, ou seja, levanta-se contra o Senhor Jesus, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Tá certo? Daniel 8:12. Vamos lá. Daniel 8:12. 8:12. O exército lhe foi entregue. Exército de quem? Do povo santo. Foram mortos pouco mais de 150 milhões de pessoas mortas sem negar a sua fé. O exército lhe foi entregue com o diário. De novo tem a palavra sacrifício, só que não tem essa palavra no original, tá? O exército lhe foi entregue com o diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade. O que fez, prosperou. Olha, ele deita a verdade por terra e faz prosperar o engano. Que coisa terrível, né, irmãos? Que coisa assombrosa, não é verdade? Pior que filme de terror, não é? Que enganos foram esses? Vamos lá, Daniel 7:25. Daniel 7:25, olha que terrível. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Palavras contra Deus. Uma delas, Papa. Eu sou Papa, eu sou pai da humanidade agora. Imagina, não é pai nem de si mesmo, muito menos da humanidade. O único Papa que nós temos é Deus, o Pai do Senhor Jesus. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. Como ele vai magoar os santos do Altíssimo, o povo de Deus aqui na terra? Profanando a verdade. Trazendo enganos que contrariam a verdade, a palavra de Deus. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Mudou ou não mudou? Lógico que mudou. O dia de hoje acaba no pôr do sol. Quando der o pôr do sol do dia de hoje, findar o pôr do sol, começa o sábado. O santo sábado. E mudou a lei. Mudou ou não mudou? Mudou. Constantino, em 321 depois de Cristo, faz ali o decreto dominical. Os cristãos fogem, tá certo? Vão viver em cavernas escondidos, são alimentados pelo povo durante as madrugadas para poder guardar o santo sábado. Ou seja, com a entrada de Constantino começa a misturar paganismo e igreja. Tá certo? Sunday, dia do sol, dia da adoração pagã. Dia do sol, dia de adorar o sol. Já vem lá desde o mitraísmo, lá na Pérsia. O que era mitraísmo? Eles dedicavam o primeiro dia da semana ao Deus Sol. Tá certo? Olha só que tremendo. Tá certo? Mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Vamos lá. Um tempo você já sabe que é 1 ano. 2 tempos, 2 anos. E metade de um tempo, 6 meses. Somando tudo, dá 42 meses. 42 vezes 30, 1.260 dias. Na profecia, cada dia é 1 ano. Então eu tenho 1.260 anos de perseguição, de inquisição
Inquisição papal. Tá certo? Daniel 8,13. Vamos voltar para Daniel 8,13. Olha só. Basta você verificar a mudança nos 10 mandamentos feita lá no catecismo, tá ok? Qual a pergunta que surgiu? Daniel 8,13. A pergunta. Depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo que falava: até quando durará a visão do diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Até quando vai durar tudo isso? Ou seja, 2 anjos conversando entre si para explicar a visão a Daniel. E ele dá a resposta no verso 14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Nós vamos estudar essa profecia desde o começo até o final, tá bom? E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Ora, uma tarde e uma manhã é um dia, lembra? Criação de cada um dos dias, lá, Gênesis capítulo 1, criação. Uma tarde e amanhã e o dia primeiro. Uma tarde e uma manhã e o dia segundo. E assim foi. Tá certo? Ou seja, nós teríamos 2.300 anos em que a verdade seria escondida do povo. Em que as grandes profecias não seriam estudadas, não seriam ali descobertas. Só que depois desse tempo, Jesus começa a intercessão no Santíssimo, 22 de outubro de 1844. Aí o que ele faz? Ele tira o selo do livro de Daniel. Lembra que ele pede, quando Daniel está acabando de escrever o livro de Daniel, ele pede para selar o livro? Ou seja, ninguém vai entender esse livro. Esse livro é guardado para o tempo do fim. Tá certo? Ao acabar as 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 anos, haveria de ser restaurada na terra a verdade, a palavra de Deus. E no céu, o santuário seria purificado. Você fala assim, mas o santuário celestial vai ser purificado o que se no céu não tem pecado? Tem sim. Os registros dos nossos pecados são feitos no memorial, um livro chamado Memorial. E esse livro, só o registro dos pecados no céu já causa uma certa instabilidade, uma certa inquietude nos céus. E agora vamos para Provérbios 29, 18. Provérbios 29, 18. Por que nós estamos estudando profecias? Fica tranquilo que você vai entender essa profecia mais profundamente. Provérbios 29, 18. 29, verso 18. Olha só. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Tá vendo só? Vou repetir. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Ou seja, guardar a lei de Deus no coração, com amor, lealdade, fidelidade, fé, devoção, carinho, zelo pela palavra de Deus, buscar viver, pedir para o Espírito Santo ensinar como vivermos a palavra de Deus. Isso é caminho de salvação. E esse verso é dedicado a você, querido irmão, querida irmã. Vamos juntos correr aqui. Mesmo que você não guarde o sábado, não tem problema. Mas você está orando a Deus para mudar você de emprego e dar um emprego para você que guarde o sábado. Meu irmão, quando Jesus voltar a essa terra e muitos forem salvos, desses salvos, muitos estarão guardando, terão a oportunidade de guardar o sábado pela primeira vez na vida. Tá certo? O importante é o desejo seu de coração. Eu quero guardar a lei de Deus, eu quero guardar os preceitos, os ensinos de Deus no coração, vivê-los com intensidade, com amor, lealdade e fidelidade, adorando o meu Deus. Isso é salvação. Um forte abraço, que Deus te abençoe, a você e a sua família. E vamos juntos deixar o like aí, se inscrever no canal, correr juntos para aguardar a volta do Senhor Jesus. Tá ok? Amém por isso.